esqueci de colocar para gravar, agora já pus. Bom, nesse caso da Dora, o gênio de Freud, pela primeira vez, transbordava. E a produção de 1900 até 1905 é incrível. Essa conjunção se repete entre 1920 e 1926, que foi a época que ele escreveu Além do Princípio do Prazer e Inibição, Sintoma e Angústia. Nessa época, ele estava com 45 anos. Então, os autores dizem assim, que ele teve uma primeira florada aos 45 anos, escreveu todos esses trabalhos, e depois ele vai ter uma segunda florada quando ele estava com 65 anos de idade, né? Que aí, então, ele escreveu mais uma série de coisas que foram importantíssimas. Mas é somente ao escrever Dora que Freud percebeu que havia inventado um método para penetrar as profundezas da mente. Ali, ele estava junto escrevendo Dora e Interpretação dos Sonhos, foi ali na mesma época. E aí ele percebeu que a aplicação desse método, ele traz uma possibilidade muito grande, que é o que vocês têm hoje, conforme vocês vão dominando o conhecimento da psicanálise, você percebe que você tem em mãos um método que funciona. A sua atitude, a sua técnica, tudo que você vai aprendendo dentro da sua análise, nos cursos, e que você vai aplicando, então, da melhor maneira que você puder, mais certo, vai tendo a postura ética diante do paciente, aquela questão de dando continuidade, você vê a pessoa progredir, tá certo? Conforme você tem o posicionamento bem, quanto mais firme, eu não estou falando rígido, eu estou falando firme, e de você conhecer, né? O sonho representava, principalmente, o primeiro sonho, a repetição de uma situação perigosa. E porque ela sentiu o perigo da excitação sexual, e até mesmo de um relacionamento sexual com Freud, como ela sentira com o Sr. K. Então, aqui vocês começam a ver o aparecimento da transferência. E você vê como que ela acontece, por exemplo, o Freud era muito mais velho do que ela, né? E ainda assim a pessoa pode ter uma emoção muito grande em relação a ele. Primeiro, porque ele pode representar a própria figura paterna. E depois, tanta coisa pode ser despertada, né? Freud veio a lamentar verdadeiramente não ter lidado com a transferência e ter percebido tudo que ela estava falando para ele, porque tudo que ela falava do Sr. K, depois, quando ela foi embora, ele começou a pensar que talvez ela estivesse falando aquilo tudo para ele, entende? A insatisfação, como ela ficou brava dele ter um interesse por ela, e ao mesmo tempo ela estava brava, mas ela estava encantada do interesse dele por ela. Então, é o despertar, o desabrochar para a própria sexualidade. Fica claro que ele usa o sonho como uma via de entrada para as profundezas emocionais e históricas da mente da paciente. E também deduz desse material a proximidade da situação inconsciente na transferência, porque a transferência ela se passa de uma forma, a pessoa não tem a clareza de que ela está transferindo aquilo para o analista, entende?
Às vezes você conta espontaneamente uma situação, eu fiquei com uma raiva, ele não me deu o que eu precisava, eu me dediquei tanto, no fim o resultado não veio, tal. Às vezes a pessoa, sem perceber, ela está se queixando ao analista, entende? Das coisas não transcorrerem conforme ela queria. Quando ali, como analista, você percebe, você pode compreender muitas coisas e ir puxando mais o sentimento que aquela pessoa está apresentando para você. A essência do sonho, do primeiro, talvez possa ser enunciada da seguinte forma: a tentação é muito forte. Papai, proteja-me como você o faria na minha infância e impeça que minha cama seja molhada. Tá certo? Num adolescente, quando a sexualidade vai sendo aflorada, é uma coisa assustadora. É muito grande, a pessoa tem medo de não saber lidar com aquilo, entende? Tanto o rapaz como a menina. E às vezes, e muitas vezes você espera que sua mãe te ajude, teu pai te ajude. Muito disso não acontece. Às vezes passa largo. Seu pai, sua mãe nem fica sabendo de toda a dificuldade que você está vivendo. Mas não quer dizer que você não anseie por isso, entendeu? Uma vontade de ser protegido, de ser orientado. Depois, na vida adulta, você pode passar muito disso para a figura do seu analista, né? Você tem uma transferência assim, você espera mesmo que a análise te proteja muito das dificuldades que você tem, né? Entre 1910 e 1914, Freud escreve seus artigos sobre técnica. Aqui ele diz: nesse trabalho, com Dora, não me ocupei tanto da técnica, que não constitui uma decorrência natural, mas por meio da qual somente o metal puro dos importantes pensamentos inconscientes pode ser extraído da matéria-prima das associações do paciente. Quer dizer, ele não só conseguiu chegar muito perto das emoções que uma pessoa possa sentir, até pela intuição, pela sensibilidade dele de compreender o ser humano, mas ele precisava de uma técnica. Se vocês já pensaram o quanto que a técnica que vocês aprendem ajuda vocês a trabalhar, às vezes o dia todo, e a receber tanta projeção o dia inteiro, mas você tem um enquadre para poder não deixar aquilo aparecer de uma maneira completamente desorganizada, né? Você usando a técnica, você vai colocar uma mesma situação que se repete e ali pôr uma ordem, vamos chamar assim, numa coisa que é inconsciente e que não tem essa ordem, ela vem de um impulso que precisa ser compreendido. Então, conforme você vai tendo o domínio da técnica, por isso que você tem, com todo o paciente, um jeito de receber, de começar a sessão, de usar o divã, colocar o método da associação livre, e aí você vai podendo conhecer alguma coisa, passar para ele, aí tem um horário para começar, um horário para terminar, você faz uma série de combinações, como vocês vão trabalhar. Então, a técnica, ela vai ajudar enormemente, tá certo? Porque você vai ter uma atitude repetitiva, né? E assim é em todo o trabalho que você faz, né?
Você precisa da técnica. A técnica é como a gente usa uma palavra hoje, um protocolo, né? Que você repete, 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 para poder ter uma organização naquilo que você quer extrair, né? E ele fala que a sexualidade é a chave do problema. E é a chave do problema das neuroses e das psiconeuroses em geral. Quem desprezar essa chave jamais abrirá a porta da mente e todas as emoções que podem trazer, né? Então, essa situação de você sempre observar os sentimentos da pessoa em relação ao casal parental, o quanto o ser humano sempre desejou entrar ali no meio dessa ligação e tendo a intercessão, o tabu do incesto, conforme a pessoa foi conseguindo as coisas para ela, né? Mas a primeira coisa que tem é o desejo de participar daquela intimidade e ser barrado, né? Tá certo? Bem, aí ele faz uma pergunta nesse pós-escrito que nós estamos vendo hoje, que ele fala assim que afinal o que são transferências, né? E essa frase que eu vou ler é uma das frases muito citadas do Freud. Ele fala: transferências são novas edições ou facsímiles, né, dos impulsos e fantasias que são criados e se tornam conscientes durante o andamento da análise. Quer dizer, ele vai reeditar na situação analítica as emoções que ele sentiu, né? Possui, entretanto, essa particularidade que é característica da espécie. Substitui uma figura anterior pela figura do médico. Em outras palavras, é renovada toda uma série de experiências psicológicas, não como pertencentes ao passado, mas aplicadas à pessoa do médico no momento presente, né? Então, coisas que você tem uma maneira de se relacionar, de sentir, de dar andamento a uma determinada ligação, ela vai se tornar presente ali naquele momento que você começa a lidar e tentar entender as suas emoções ali junto do médico. Então, a lição muito grande que ficou da Dora é que ela repetiu com o Freud o que ela vivia com o pai, depois o que ela viveu com o senhor K, e essas mesmas emoções ela começou a colocar na figura dele. Mas ele fala uma outra coisa aqui, quer ver? A transferência não pode ser evitada, já que não pode ser evitada, já que podemos usá-las para estabelecer todos os obstáculos que tornaram inacessível o material para o tratamento. E já que é somente depois de analisada a transferência que o paciente atinge um sentido de convicção da validade das ligações estabelecidas durante a análise. O tratamento analítico, ele não cria a transferência, mas simplesmente a revela, como tantos outros fatores psíquicos ocultos. E aí o Freud fala assim: não me foi possível dominar a transferência de Dora a tempo. A princípio era evidente que eu substituía o pai dela em sua imaginação, o que era muito provável em vista da nossa diferença de idade.
Mas a transferência mais ligada ao amor, aos impulsos sexuais, apanhou-me desprevenido, e devido ao que havia de desconhecido em mim também. Olha que declaração importante dele. Para você poder enxergar a situação transferencial que o paciente vai trazendo ali para você, aí entra aquilo que a gente fala de muito importante, a análise do analista. Para você se abrir para isso, para a projeção que é feita, você tem que estar conhecendo a sua maneira de funcionar também. Senão você não consegue enxergar. Você fica muito só no consciente, né? A transferência apanhou-me desprevenido, e devido ao que havia de desconhecido em mim. Haveria melhor vingança para o paciente do que demonstrar através de sua própria pessoa a incompetência e a incapacidade do seu analista? Quer dizer, uma outra coisa que a gente precisa ficar muito atento, que hoje a gente chama, né, da transferência, da reação terapêutica negativa. O que é isso, assim? É quando o paciente não melhora de forma nenhuma. Ele vai reclamando sempre que não deu certo, não deu certo, não deu certo. E, na verdade, ele está querendo dizer assim, olha, você é tão incompetente para mim, como foi meu pai, como foi minha mãe, é todo mundo igual, né? Então, se a gente pode ter consciência do que o paciente está tentando transferir, o que ele está querendo trazer, e você tem essa abertura interna, você vai podendo aumentar muito a sua percepção e poder ir trabalhando com a pessoa, em vez dela usar mecanismos de defesa para se defender, para ficar longe disso tudo, ela vai podendo conversar com o analista e é assim que vai tendo a expansão da vida mental, né? Então, era outra coisa que o Freud falava. Quanto que poucas palavras podem mudar uma situação. As palavras certas, né? Mas a expansão vai se fazendo pela possibilidade de investigação. No caso Dora, a gente vê a repetição disso, assim, de ter uma atração, né? Por exemplo, entre ela e o Senhor K, uma mágoa muito grande dela sentir que ele só queria usá-la, né? E poder, ele falava, nada recebo da minha mulher. Então, ele queria talvez um momento de namoro com ela, de prazer, de distração, mas não aquilo que a Dora ansiou tanto do pai, do Senhor K e do Freud, que eles a levassem a sério, que ela fosse assumida para valer. O pai podendo dizer assim, não, eu não vou me envolver com outra mulher, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu vou cuidar deles, eu vou ficar com eles. Ele viu primeiro o interesse dele, ele se envolveu profundamente com a senhora K. Isso foi uma mágoa muito grande para ela. Ou daí o senhor K se aproximou dela, mas ele não queria assim, eu vou me separar da minha mulher, eu vou me casar com você, eu vou ser seu marido, eu vou te proteger. Não, ele talvez quisesse uma aventura. E o Freud, a grande reclamação que ela ficou é que ele não queria tratar dela mesmo. Ela falava, você tem interesse em provar as suas teorias. E eu posso ser um exemplo para as coisas que você quer mostrar.
Então, a dor da pessoa de nunca ser assumida plenamente conforme ela gostaria de ter sido, né? Então, o que que ela transferia para eles, na verdade? Ela transferia uma mágoa e uma decepção. E uma dor, né? E aí, o que que vocês gostariam de conversar, de perguntar? Sibeli, eu, eu queria perguntar uma coisa. O Freud, ele então, ele considera que o fracasso, né, aí ela ter ido embora, não ter podido continuar na análise, foi porque então ele não conseguiu considerar a transferência. É, É isso. é isso. E assim, Porque aí. Uhum. Pode falar. porque assim, quando você consegue considerar a transferência, você abre um leque muito maior e a investigação ela se aprofunda, entende? Quando você entende que às vezes o que a pessoa está contando de uma situação externa, ela está tentando mostrar para você pontos do que ele sente na relação com você, entende? Então, vamos falar assim, como que a escuta analítica ela é especial, porque quando você está escutando, você não está escutando só o que aconteceu hoje de manhã no escritório e ele está te relatando. Você está escutando que esse episódio que o paciente escolheu para te contar, talvez ele tenha veículos, estradas que podem levar até o contato que ele estabeleceu com você. E por que que isso tem importância? Porque o Freud foi entendendo que aquilo que acontece nas relações da pessoa vai ter sempre uma tendência a se repetir na relação com o analista. E o que se repete na relação com o analista são as dores principais que a pessoa tem e são as dores que atrapalham dela ter uma vida mais livre, né? Então, por exemplo, que exemplo que alguém quer me dar um exemplo? Colocar alguma situação que vocês puderam ver a repetição na transferência? Eu estou pensando no próprio caso da Dora Aham, mesmo. aham, Se assim, se a gente pudesse, né, assim, pensar, né, como estaria lidando com a transferência, né, a interpretação, né, da transferência, como que a gente poderia, por exemplo, dizer para ela, sabe, isso tudo que a gente está conversando? aham, aham. Por exemplo, vamos supor que tivesse dado tempo, e uma coisa que eu acho extraordinária é que o Freud não se importa de colocar uma situação. Dá licença, porque eu vou pegar um copo de água. Ele não se importa de apresentar uma situação clínica que foi de fracasso, né? Ele passa longe disso, assim, não tem importância que ele não tenha percebido
na hora e que ela foi embora e o tratamento não pôde continuar. O importante é o que ele pôde perceber com toda essa situação. Então, nesse caso da Dora, ele percebeu uma coisa extraordinária. Primeiro, que as emoções muito fortes e que estão conflitantes dentro da pessoa, ela tem uma tendência a repetir em outras relações. Porque a transferência, ela acontece fora também da situação analítica. Que isso fica um padrão de ligação. Aquilo que você não está entendendo, que está te incomodando, você não consegue se sentir livre e passar para outro momento, então você vai repetir, porque é até onde você conseguiu ir. Então a Dora, ela era uma pessoa que ela tinha uma mágoa muito grande, porque ela não se sentia importante para ninguém. Nem para a mãe dela, que se ocupava muito da vida dela de dona de casa, nem para o pai dela, que ela via o pai como uma pessoa egoísta, que ele se envolveu com uma outra mulher. E quando ela falou que ele tinha um caso com a senhora K, ele falou que ela era mentirosa e levou-a para fazer um tratamento, na expectativa que o Freud fizesse a cabeça dela. Entende? Ele não deu crédito para o que ela estava falando. Então, ela tinha essa mágoa profunda e ela tinha uma mágoa profunda do Freud porque ela achava que ele não se interessava verdadeiramente por ela. Ele até se interessava, ele tinha uma atitude ética com ela, que ele estava pensando nela e não no que o pai tinha encomendado para ele fazer a cabeça dela, né? Mas a emoção dela não deu tempo. Eu não sei, vocês já devem ter tido paciente que foi embora antes de te dar tempo de abordar o assunto. Às vezes tudo acontece numa rapidez muito grande e num impulso a pessoa fala, eu não quero continuar, eu não vou mais voltar aqui. E você não tem o que fazer, né? Porque a pessoa vai embora, né? E às vezes você está no momento de estar vendo aquilo se repetir, né? É muito importante que você possa ver o que é que a pessoa repete na transferência com você. Evidentemente, isso não é a única coisa que acontece num processo analítico, porque a pessoa repete as mágoas que ela tem que trabalhar, que ela tem que ver, mas a transferência também contém uma nova edição. Então, ela também tem coisas que estão acontecendo ali que são novas e são edições novas do mesmo problema. Então, às vezes é comum a pessoa sentir com o analista uma nova ligação, que às vezes a pessoa até verbaliza, fala, nossa, se eu tivesse as minhas ligações assim como eu converso com você, seria muito mais fácil. Então, tem a parte nova que acontece, e isso leva muito ao desenvolvimento, e tem a parte repetitiva, que é a parte não resolvida. E que às vezes ela se repete justamente para poder ser vista, né? Mas vocês se lembrem disso, que às vezes num impulso a pessoa vai embora, né? Você falou do exemplo, né? Você foi falando, eu me lembrei do caso foi exatamente isso que você está dizendo que aconteceu.
foi uma paciente, né? Agora ela não tá mais, né? Recentemente ela saiu, até foi a que eu comentei aqui na semana passada. Agora eu tô me lembrando outra vez dela. Que ela ficou comigo um tempo, assim, primeiro veio há 3 anos, trabalhamos um tempo, ela saiu, retornou e ficamos aí mais 1 ano e meio, mais ou menos. E ela dizia, né, tinha muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, muita, né? Muita atuação. E ela falava para mim que ela não acreditava que ela fosse conseguir manter um relacionamento com alguém duradouro, que todos os relacionamentos dela iriam acabar em algum momento. Inclusive E com você. aí, É. isso foi. E aí foi, né? E eu tentei, né? Eu sabia que eu tinha essa ideia que estava acontecendo, né? Isso, mas não, ainda assim, ela foi embora realmente assim, sem. Foi uma questão do valor, né? Eu fiz um reajuste do valor, e aí ela não dá, Você não está sem dá, som, Mariana. tô sem Para mim, som. está sem som. Isso. Eu, Mas, eu, eu tô ouvindo. uhum, Aham. Eu também estou ouvindo. Acho que é você, tá. Elô. É a Uhum. Heloísa que está sem som, ó. Ficou de repente sem Aqui som aí. ficou mudo também. E aí, aí foi isso, né, Cibele Grupo. Daí a gente tentou, né, foi. E eu sabia que tava, o risco era muito grande mesmo. E eu tentei falar para ela, né, do quanto que o medo dela, né, a crença dela, né, das relações que sempre terminam. E que. E acho que veio esses dois aspectos mesmo que você está dizendo, né, tanto. É, então é muito bom você comentar uma situação assim, porque isso dá a oportunidade da gente pensar o seguinte. Ela falou para Mariana assim, as coisas sempre terminam. Você pode me dizer aonde está a raiz disso? Você pode perguntar para ela, entende? Por que que é assim do jeito que você fala? Possivelmente você vai encontrar algo disso na relação edípica, né? Ou no contato com os irmãos, que é uma decorrência da relação edípica, né? Mas alguma coisa aconteceu lá, e aí que a análise se propõe a entender o que se passa, tal, porque ela está falando uma coisa muito importante. Ela fala: eu não acredito que eu possa ser levada a sério, que alguém vai ter uma dedicação constante para mim, que eu posso acreditar no que as pessoas me falam, né? Que a gente vai levar uma coisa para frente. Ou até ela também pode estar falando de situações internas dela, porque a própria pessoa às vezes fala: eu começo alguma coisa e depois eu não consigo continuar, né? Mas de qualquer forma, ela está trazendo uma coisa importante que fala assim: os afetos não são estáveis. Não confia em ninguém que você vai se prejudicar. É isso que está falando para ela, entende? Inclusive a própria analista dela, não adianta. Uma hora você vai pisar na bola, né? E acho que tem a ver com isso aí que você falou, do reajuste, né? Como será que Juntou ela. o reajuste, uma semana que eu tirei de férias, que ela voltou muito nervosa, porque você tá falando do enquadre, né? E eu fiquei pensando em tudo isso que você disse, né? Porque a gente monta o setting para poder ter aonde aparecer e você poder saber o que pode ser. Então, você reduz as variáveis.
Porque se não tem setting, fica muito aberto, você não vai saber onde pegar, né? O setting, você estabelece e ele tem as limitações ali, né? Então, pode ser, por exemplo, porque você atrasou, porque você cancelou, porque você faltou, você tirou férias, ou você propôs um reajuste, ou você falou não sei o quê, entende? Então, você procura ali, ó, né? Na delimitação. Porque senão fica infinitas possibilidades, né? Eu acho que a sequência do estudo de vocês, ela vai ser interessante, porque agora, nesse momento, no segundo semestre, vocês vão estudar técnica, né? Então, eu acho que tem uma conversa em comum, sabe? A teoria, o caso clínico e a técnica. Vocês vão vendo uma coerência, uma repetição, né? Vocês concordam? Aqui no bate-papo do Zoom não tem carinha, né? Eu ia mandar uma carinha que o Heron falou dos caras. Mandei outra. Como seria a carinha? Ah, de feliz, assim, né? De uma risadinha. Adoro os casos da Mariana, isso mesmo. Porque eles são ilustrativos, né? Sibeli, eu estava pensando aqui, a gente também pode receber a transferência e tentar atuar de outra maneira, né? Não é atuar, trabalhar de outra maneira. Eu recebi uma paciente que, quando ela chegou para mim, ela ficou comigo 3 anos. Quando ela chegou, ela veio assim, encaminhada de outro terapeuta, que ela falou assim: eu tenho muitos lutos, né? E eu não sei, eu vou bem devagar porque a outra psicóloga não aguentou. E será que você vai me aguentar? Falei, vamos lá, né? E contou, perdeu pai, mãe, mas ela teve um pai muito violento, muito. E pelo que eu percebo, a mãe não defendeu, não cuidou. Então, assim, durante os 3 anos, era assim, ela nunca estava melhor, ela tinha um estado depressivo muito grande. Então, nós chegamos a trocar ela passou por 4 psiquiatras, durante o período que ficou comigo, ela não faltava, ela não atrasava. E às vezes eu me perguntava, o que ela está fazendo aqui? Né? E assim, toda sessão eu não melhoro, eu não melhoro, eu não melhoro, mas assim, eu tentando puxar fiapos, sabe? De coisinhas boas dela e mostrando, eu tô aqui, tô viva. Porque a sensação era que eu tinha de sono, de mal-estar, mas eu pensava comigo, eu tenho que estar viva. E cada vez que ela mudava de psiquiatra, ela ia para eu ligava para ela, conversava, me mostrava presente, tentando cuidar, porque parecia que ela teve uma mãe que não cuidou. O pai era muito violento, sabe? Ele era doente. E aí eu penso assim, Assim como você fala, Raquel, assim, de bater nela, assim. não, ele nunca bateu, mas era assim, ó, eu vou matar alguém hoje. E ficava afiando a faca. De gritar muito, de comer uma fruta perto dos filhos com a faca e dar a casca para os filhos comerem, sabe? Descascar uma maçã. Só tinha uma na casa. Ele come e estava sempre assim, que ele ia matar a mulher, que ele ia matar a mãe, que ele ia matar alguém. Ele afiava a faca. Ele não Sádico. batia. Sádico.
Então, assim, muito sofrido, né? E aí, então, estar com ela, minha sensação era que eu tinha que estar viva e estar ali com ela, né? Cuidando, né? Porque era muito difícil, muito difícil. Ela estava sempre muito triste, muito com desânimo, não queria sair de casa. É, e vocês sabem como é frequente no consultório essa situação que a Raquel está trazendo. A pessoa que vem presa a um estado e ela fala, eu não sei, eu nunca melhoro, né? Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu falo, e as coisas não vão, tal. Até teve um dia aqui que nós até abordamos uma coisa, que às vezes, exatamente para esse paciente, a gente tem a tentação de dizer assim, mas se você não melhora, se não está bom, você não obtém nada, por que você não para? Né? E é a pior coisa que a gente pode dizer, entende? Porque eu falo, não precisa dar essa sugestão, porque a pessoa, ela para se ela quiser, não precisa falar. Se ela está vindo, é porque tem alguma coisa que é importante, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim para você, eu tenho até dó de você, o que você tem que aguentar, porque eu não Isso, é tenho a outro fala dela. assunto, né? Eu só tenho coisa chata para falar, tal. Eu acho que uma coisa importante a gente mostrar para a pessoa é assim, olha, eu tô aqui, eu não tô aqui para me divertir, né? Para ter um momento bom, nós estamos aqui trabalhando, né? Então, se é uma emoção penosa ou se é uma emoção mais leve, não importa. Nós estamos aqui para pesquisar, entende? A gente precisa entender tudo isso. E normalmente a gente tem muita coisa para conversar, porque uma das coisas muito duras que tem é você constatar que você nasceu de um pai, de uma mãe ou de ambos doentes. Entende? Às vezes você vai constatar que sua mãe fez muita coisa errada, tal, mas que na verdade era uma pessoa que talvez tivesse uma situação psicótica, né? É assim, esse pai, lógico que eu não sei, eu não conheço, mas é forte candidato a gente pensar isso, né? Porque um pai, ele tem a função diante dos filhos de proteger, de dar amor, de mostrar confiança. Esse pai mostrava o contrário, né? Em vez de proteger, ele queria matar. E que é uma fantasia muito grande na cabeça dos filhos, que os pais gostariam que ele não existisse, que ele veio atrapalhar, que ele dá trabalho, que ele é pesado. Então, uma coisa que ajuda muito no processo, você poder... Belle, ele morreu quando ela tinha 10 anos. Ele Ele morreu era assim... diabético, ele era diabético e acho que não cuidava, devia ter bebida no meio, junto, e ele morreu. É. E como que ela conta desse luto, assim? Deve ter um lado de alívio para ela, né? Sim, sim, que foi um período muito difícil porque elas ficaram muito, tiveram que trabalhar muito na roça. Foi muito difícil, né? Quer dizer, um pai que não tinha características de ser provedor, né? Pelo contrário, assim, trabalhoso, né? Trouxe muita demanda, né? Mas você sabe, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa, às vezes, conversar muito no consultório, que às vezes o fato de você ter um pai e uma mãe com muitas dificuldades, tudo isso, a sua vida, ela não está totalmente impedida de ser boa, entende? A vida, a mente de cada pessoa é muito mais do que isso, né? Às vezes você tem situações muito difíceis com pai e mãe, mas isso tudo também pode ser suplantado porque a gente tem oportunidades de ter outras ligações,
entende? Às vezes você pode aprender muito na vida, não sei se vocês já tiveram essa vivência, frequentando outras famílias, entende? Às vezes, noutras famílias, às vezes o pai e a mãe de um amigo, de uma amiga, você vai ver muitos outros exemplos que vão te ajudar muito, entende? E de falar, olha, possivelmente o seu pai tinha uma atitude assim, eu não sei se necessariamente ele não gostava de vocês, mas às vezes a pessoa podia viver sob um forte impulso depressivo, sádico mesmo, que fazia com que ele fosse essa pessoa difícil, né? Às vezes uma mãe frágil do lado dele, né? E tem coisas muito penosas na vida, né? Porque, não sei, às vezes quando um pai chega numa tortura dessa, de ficar molando a faca para as crianças, tal, se você tem uma mãe mais decidida ali, fala, olha, você para, porque ou você vai para o hospital, ou você vai para a delegacia. Entende? E pode tomar uma atitude, uma defesa, né? Nem sempre isso é possível, né? É muito duro você viver à mercê da violência, né? E não poder fazer nada. Às vezes só poder fazer alguma coisa quando você fica adulto, ou você cuida daquilo lá, ou você vai embora e vai viver em outro lugar, que também é um direito seu, né? Mas aí, voltando para sua paciente, né, Raquel? Ela foi, eu não sei se você vai aguentar tantos lutos, né? Fala, olha, pode ser que eu aguente sim, né? Porque eu estou aqui para conversar do que você precisa. E eu tenho certeza que você não tem só lutos para falar, senão você não estava viva, né? E a vida é um misto, tá certo? Você tem coisas que foram muito duras e você tem coisas que às vezes foram muito importantes, né? Principalmente se você tem um impulso de vida, né? Como pode ser que ela tivesse. Uma pessoa que procura análise, como ela te procurou, pode ser que seja uma pessoa que acredita que as coisas possam ser reformuladas. Às vezes a Sim, pessoa. é. Como? E a esperança, acho que no fundo ela tinha, né? Mas assim, eu digo assim, mas na transferência, ela trazia como se eu fosse a mãe, que eu não ia dar conta, né? Que Pode não ia ser, fazer. pode ser. Então eu tinha que estar sempre ali muito viva e mostrar que poderia ser outra mãe. Até pontuava muito porque ela foi uma mãe muito boa com Ela os filhos. paciente. Ela É. paciente, foi. Por exemplo, é comum o paciente falar isso, né? Falar, eu vou falar a mesma coisa outra vez. Eu não tenho nada novo para falar, vou ter que ficar repetindo isso. Eu falo, primeiro que não é sempre a mesma coisa, né? Cada vez que você conta, já é outra, né? E outra coisa, assim, nós vamos falar do que é preciso, né? Se a gente tiver que lidar com esse assunto muito tempo, nós vamos lidar com isso, né? Sibeli, é Estela, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tentei localizar o trecho no livro, no texto, não consegui. Mas no texto, ele fala em algum momento sobre a questão da cura e a importância, né, da transferência na cura. Porque quando a pessoa consegue repetir e você interpretar junto com ela, isso realmente vai eliminando os sintomas.
se não curar totalmente, pelo menos melhora muito, né, a qualidade de vida. E então ele releva essa importância. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. No trecho, eu queria até ler, porque ele fala um pouco antes, que se não tiver esse encontro, não tem elaboração, e aí continua tudo igual, alguma coisa assim. Então, né, Estela, assim, é um assunto que a gente tem muita coisa para falar, né? Assim, por exemplo, a definição, o que é exatamente cura, né? Porque tem uma questão, assim, necessariamente a vida emocional do ser humano, ela é penosa. Assim, você não se livra de angústia e de ansiedade. Por quê? Porque se você aceita a questão da dualidade do impulso entre vida e morte, e que a vida se faz no conflito entre esses dois, Estela, tudo que você for fazer, você tem uma ambivalência de querer e não querer. Todas as pessoas que você tem, os seus contatos, você ama e não ama. Essa mesma pessoa, mesmo que a porcentagem seja pequena, entende? Então, estabilidade é uma coisa que o ser humano não tem, porque para a vida poder se processar, você está sempre entre essas duas vertentes. Então, isso já é uma coisa que incomoda, entende? A vida é um incômodo, né? Porque ela tem essa ambivalência das duas pulsões, tá certo? Agora, aí você pode falar assim muitas coisas, por exemplo, o que é cura na teoria freudiana, né? É a resolução de um conflito ou a conscientização de um conflito, que daí você vai ter a chance de poder ver o que você vai fazer, entende? Se você quer, por exemplo, se a Dora tinha então a consciência que ela estava apaixonada pelo senhor K e que no fundo ela queria muito ficar com ele e tal, mas ele era um homem casado, ela ia ter no tabuleiro ali do xadrez dela o que ela ia querer fazer, né? Então é você poder ter os dados mais claros com o que você está lidando. Se você pensa, por exemplo, na teoria da Melanie Klein, ela vai ter uma outra ideia, né? Que cura talvez seja a possibilidade de você ter uma vivência da posição depressiva, ou seja, você poder enxergar você, enxergar o outro, enxergar a sua possibilidade de agressão, de destrutividade, né? Agora, onde o Freud fala muito bem sobre tudo isso, no artigo dele, Análise Terminável e Interminável, que aí ele vai falar que mesmo uma pessoa que tenha se analisado, ela não tem a garantia de nunca mais voltar a uma situação difícil, porque depende de muita coisa, né? Depende de fatores externos. Nós estamos vivendo isso, a gente hoje sabe tão bem como uma situação externa pode ser penosa. Tem pessoa que lida bem, tem pessoa que não. Assim, o que tem atualmente de crise de pânico é uma coisa impressionante. Agora, o que o Freud fala nesse artigo que eu estou citando é que talvez seja interessante a pessoa pensar de tempos em tempos ter uma reanálise, principalmente um analista, né? Por quê? Porque as situações mudam, né? As suas dúvidas mudam, as suas questões. É muito importante que você possa ter um interlocutor nesse nível
quando você é alguém que atende muita gente. Você tem que ter alguém para conversar, entende? Pode ser que você não volte mais para uma análise de 4 vezes por semana, tal, mas você tem alguém, e que às vezes pode ser um colega, que vocês marcam e discutem, isso é muito útil, né? Mas você saber muito claramente quando às vezes você precisa sim fazer uma reanálise, isso não tem nada de mais, não é fracasso, não. É até uma possibilidade de se cuidar bem, né? E poder conversar, poder ver outros ângulos, né? Mas o que o Freud fala é que uma análise que você fez, ela não é garantia para o resto da vida que vai te deixar numa posição acima da carne seca, né? Tá certo? Então, uma resposta como essa do que você pergunta, o que é cura em psicanálise, depende do referencial que você pega, entende? Eu gostaria mesmo de ouvir uma resposta nesse nível, né? Porque essa palavra cura, eu acho muito forte, né? Nem Ela sempre é a faz remoção dos sintomas, né? é, Só isso. e a sua fala, ela vem confirmar a minha forma de interpretar. Era isso mesmo. O Winnicott tem uma frase que muitas pessoas citam e que realmente ela é muito bacana, que ele fala assim que ele queria estar bem vivo no dia da morte dele para ele poder aproveitar a experiência, né? Então, cura também pode ser isso, assim, de você estar com a capacidade de aproveitar todos os momentos, você estar viva, você estar presente. Isso pode ser uma ideia de cura, né? Assim, você está viva para tudo que a vida te mostrar, né? Cibele, eu tenho uma outra dúvida. A, eu observo no consultório, né, que em alguns momentos a questão transferencial ela fica mais evidente, né, em outros não. Eu não sei se é uma questão minha, enfim, e eu queria pensar nisso, assim, se a transferência ela acontece o tempo todo ou é uma questão de momentos, como que a gente pode pensar isso? Mariana, eu acho que ela acontece o tempo todo, porque é o que a pessoa tem internamente. Então, ela vai colocar nas relações como ela está. Agora, tem momentos que ela não está disponível para você, entende? Às vezes ela não está disponível para a pessoa, ela ainda não se deu conta exatamente, entende? Porque para você enxergar, depende também da sua escuta, né? Às vezes tem momentos que a gente pode trabalhar sem perceber, mais defensivamente, a gente pode trabalhar num nível mais consciente, não quer dizer que não seja útil, não quer dizer que você não esteja ajudando, mas às vezes você mesma acha que o trabalho está mais superficial, às vezes ele está mais intenso, ou às vezes no mesmo dia de um paciente para outro, né? Agora, não quer dizer que você não esteja lá trabalhando e ajudando bastante a investigação continuar. Você tem a constância da sua presença ali. É importantíssimo o paciente ter essa experiência assim de você ter uma constância no trabalho. É ruim ficar desmarcando muito, né? As sessões.
o paciente poder contar com um objeto estável. Você está ali, você está disposta, você recebe o assunto que ele quer falar, você se mostra interessada, né? E você tem uma condescendência consigo mesmo. Tem época que você depende, às vezes você está vivendo coisas muito complexas na sua vida particular, você está mais disponível ou menos, e não quer dizer que o processo não esteja progredindo, né? Agora, é claro que o quanto você se aprofunda na sua análise, o quanto você às vezes conversa, as coisas que você lê, pode te ajudar. O que acontece na vida de um analista é que sempre de alguma fonte ele tem que estar recebendo. Você não pode ficar sozinha, porque vai te prejudicar, né? É muito assim importante tudo que um analista precisa para poder trabalhar. São muitos itens, né? Eu falo assim, às vezes, até a maneira que você se alimenta interfere. Entende? Você não pode comer uma feijoada muito gostosa, que você come bastante, e a 1h30, às 2 horas ficar atendendo, entende? Assim como também você não pode trabalhar com fome. Então, você não pode trabalhar com sono, sabe? Cansada, né? Então, você tem que ter uma vida muito regrada, de horário, sabe? De dormir bem, descansar, ter um ritmo para se alimentar. Vocês concordam com isso? É complicado você ter algum tipo de adição. É difícil trabalhar com isso. E se você tem, isso é uma indicação, né, da necessidade de você se cuidar. Você tem que se cuidar, você tem que ter uma vida que tenha assim uma certa riqueza, né? De ter coisas que você gosta, né? De ver coisa bonita assim que ajuda a pensar, né? É claro que ninguém consegue ter uma vida isenta de problemas, né? Tem fases que você enfrenta coisas difíceis, mas você tem que saber que essas coisas estão acontecendo. O que a gente está falando assim, você não pode viver e negar, né? Até numa das vezes que a gente fez o webinar no primeiro semestre, que eu até falei, fiz um junto com a Silvana, que a gente falou, eu citei um artigo que eu achei muito importante da Janine Puget, que ela fala da superposição de mundos, né? Quando eu acho interessante esse conceito, quando o analista, na realidade, está vivendo coisas muito iguais ao paciente. Como isso interfere? No começo da pandemia, que a gente estava assustado, assim, enormemente, você vê que muitas sessões você acabava conversando com o paciente sobre isso, porque os dois lados estavam enormemente apavorados, né? Então tem uma coincidência de mundos, né? E às vezes você não tem a isenção necessária para você poder falar só dele, porque você olha para ele e você vê você, né? Ele fala as mesmas coisas que você.
Sibeli, eu estava lembrando aqui que hoje é dia do psicólogo. Hoje é. Parabéns aos psicólogos, mas assim, até a partir dessa fala, né, que você traz, então assim, a gente pensar que a pessoa que está com a gente, ela é paciente conosco, que foi uma coisa que teve em um outro grupo, uma pessoa encaminhou algo nesse sentido, né? Tinha uma imagem lá e falando, né, do dia do psicólogo, e a pessoa perguntou, mas afinal, quem é o psicólogo aqui, né, no desenho que estava lá? Aí eu coloquei exatamente essa questão, eu me lembrei disso agora, né? Então, que a pessoa que está com a gente, se ela decide estar conosco, ela percebe quando a gente está pleno ou se a gente naquele dia está numa situação mais difícil, seja na pandemia ou fora dela, né? Então, exatamente, Rosa. eu acho que a gente poder, se a gente está inteiro na relação, isso pode até também aparecer, dependendo do que estiver ocorrendo ali. Não é que a gente vai ficar contando para a pessoa o que está acontecendo com a gente, mas ele vai perceber e a gente pode, né, como humano que somos, assim, eu estou aqui o mais inteiro que eu dou conta. E isso, né? Então, eu gostei demais disso que você falou, né? E essa citação, assim, a pessoa que está paciente com a gente, porque tem esse duplo sentido. Tanto você é paciente no sentido de paciência, como do caso da Mariana, como você também é paciente, sim, porque a gente tem uma profissão muito curiosa, assim. É uma profissão que você aprende muito sobre você, né? Não só dentro da sua análise, mas muito do que você vive com cada paciente, né? E largamente isso é estudado pelo Thomas Ogden, né? Quando ele fala assim, que sempre os dois criam uma relação em cada sessão. Esse do terceiro analítico, essa coisa toda, que quando os dois saem da sessão, você não é mais a mesma e o paciente também não, porque muito dele veio para você e muito de você foi para ele. Então, essa troca sempre, ela traz mesmo uma... E você, nós estávamos falando aquela hora, você tem que evoluir para continuar atendendo, né? Porque quando você faz um trabalho assim muito de clichês, é um dos grandes sofrimentos que o paciente tem, porque ele sabe, entende? Ele sabe, o analista, que tem determinadas interpretações e que repete aqui, repete ali, interpretações prontas, ou você sabe muito bem quando seu analista te ouviu e não estava ali, não entendeu, entende? É uma experiência dolorosa, né? Então é um trabalho muito exigente, né? Assim, como você tem que estar para exercer, né? Além, evidentemente, de você conhecer as teorias principais, tudo isso, estudar e fazer a supervisão, tal. Além disso, você tem que estar emocionalmente. Eu não estou de jeito nenhum falando, porque a vida ela é plena de problemas, de desafio. Não é isso. Isso aí, claro que tem, né? Mas é o que você faz com isso. Se você tem uma investigação importante, né? Para conhecer dessa experiência que se impõe, né, na tua vida. E quanto que você pode aprender a partir daí, né? Então, você sabe que é por isso também que eu acho muito bonito, assim,
essa finalização que a gente está fazendo do caso Dora, é que o Freud fala textualmente mesmo o quanto que ele aprendeu e o quanto que nós aproveitamos desse aprendizado de um caso que ela veio, ficou 11 semanas e foi embora. É uma situação que não prosseguiu, que foi interrompida, que ele não percebeu, tal, e ele dá esse testemunho, o que dá para você fazer com um caso que não deu certo, né? Sim. E pensar que nessa época ele estava ainda na primeira tópica, né? Porque as outras coisas foram surgindo foi 10 anos depois. E ele conseguia fazer, né? E chegar em lugares, né? Para fazer sentido para a pessoa que estava ali, com aquilo que ele conhecia naquele momento, né? Exatamente. Exatamente. É verdade, Rosa, porque a gente começou a trabalhar numa condição, por causa dele, totalmente diferente. Uhum. A gente tem toda essa teoria à nossa disposição, né? Ele desbravou coisa por coisa. Tá certo. Você quer falar, Estela, sobre isso? Na verdade, eu preciso sair, eu peço desculpas, é uma questão familiar aqui. E eu fiquei preocupada, porque normalmente no final você fala o que a gente vai precisar ler. Nós vamos começar novo caso para o próximo encontro, né? Então, no próximo encontro, agora, porque hoje a gente vai finalizar esse, vamos começar a ver o pequeno Hans, né? E eu não sei se eu sei falar sem o programa na mão, mas acho que está aqui exatamente o que é para ser lido, né? Depois eu não estou com o programa aqui. A primeira parte do pequeno Hans, mas eu não sei A introdução. É só a introdução? Só a introdução. No dia 3. Então a gente vai ver e eu acho que nós vamos aproveitar demais, né? Porque é um caso de fobia, que é a bola da vez, né? Uhum. Só que é de uma criança de 5 anos e que o que aconteceu é que o pai e a mãe eram analistas, né? Estavam estudando, eles se interessaram muito e o Freud supervisionou o pai. E o pai que foi conversando com a criança, né? Mas esse gênio do Freud, o que ele conseguiu tirar da situação? E a gente poder conversar, assim, e levantar hipóteses, assim, exatamente o que é fobia, né? Talvez um medo muito grande. Muito obrigada. De castração, né? Eu estou agradecendo, porque eu vou ter que sair, eu fico relutante para sair. Estela, mas você já sabe qual que é a lição de casa. Tá bem, obrigada. Tá, Tchau. tchau. Então, o que eu acho que é a oportunidade que a gente tem nesse estudo que nós estamos fazendo é realmente de revisar assim o que existe na questão simbólica das patologias, né? Por exemplo, o que ficou para vocês da Dora, dita como uma questão de histeria, assim, o que fica, que ideia que é, né? Não sei se alguém quer falar. Podemos começar pela sexualidade, né? Que o Freud falou que é uma chave que a gente tem que usar, senão você não abre a porta. Mas a sexualidade dela ficou, de certa maneira, interrompida, né?
porque ela tinha medo do contato sexual. Por isso que fala que a histérica, não gosto de falar assim como se fosse um estereótipo, mas só para a gente pensar, ela seduz para depois, na hora H, falar não. Né? Mas por que ela fala não? Porque ela tem medo. A histérica é uma pessoa que tem medo da sexualidade, que ela não está pronta para poder arcar com o que ela provoca, né? Então fica sempre uma parte de imaturidade. A pessoa não vai crescendo, né? Como uma mulher que pode usufruir dessa parte da vida, ela fica toda cheia de senões, né? Mas ao mesmo tempo com uma necessidade enorme de ser admirada, amada. Então a pessoa que tenta receber muitos elogios, né? E que é insegura, não tem certeza para si mesma, né? E que talvez a Dora ela tenha deixado de receber muita coisa que ela precisava, né? Mas quando ela teve oportunidade também com o Freud, ela acabou indo embora, né? Quando o paciente permanece e ele vai enfrentando a situação, mesmo que ele vai dizendo, não sei, a Mariana está aqui, que nada muda, que é sempre igual. Não é igual. Se a pessoa permanecer, ela vai vendo que muitas coisas são abordadas e que vai sim fazendo a diferença. Mesmo porque isso é válido até para situações que você enfrenta, né? Às vezes você tem um trabalho, é difícil o relacionamento com os colegas. Se você não arreda a pé, você vai ficando, você vai adquirindo força, conhecimento e muda sim, né? Porque você enfrenta, você aprofunda, né? Então, maturidade tem um pouco a ver com isso, né? A capacidade de permanecer, né? Nesse caso, Cibele, né, que você retomou agora, foi um caso de muitos avanços. Muitas coisas assim a gente pôde viver, a gente pôde investigar. Você falou da problemática edípica, né? Tinha muito uma questão com o pai, né? Às vezes ela falava, né, dos relacionamentos dela e falava do pai, da dificuldade do relacionamento com o pai. Então, foi assim, houve um trabalho bastante importante, sabe? Mas que, por alguma razão aí, né, nesse momento, agora não foi possível, né, continuar sustentado, né? E às vezes também tem a situação assim, vocês já viveram várias vezes que às vezes a pessoa volta depois de muito tempo, né? E é muito interessante porque às vezes a pessoa volta e você mesmo está se sentindo ainda com mais experiência, também é muito bom, né? Às vezes um caso que foi embora, você às vezes conversou com alguém, você pôde ver outros pontos. Então, às vezes você está até com novas hipóteses, né? Então, tem muitas possibilidades. Bom, então hoje nós vamos parar por aqui. Eu achei que foi bacana o nosso encontro hoje ter caído no dia do psicólogo, né? Um dia de comemoração, a Rosa lembrou, né? E... Parabéns para você, Cibele. Sinta-se abraçada. muito obrigada, viu? E vocês também, todos vocês, né?
Obrigada. Parabéns pelo trabalho, né, de todos, porque vocês são pessoas que só de buscar, né, um curso como esse, eu acho que já diz tudo, né? Desejo de crescer, né? Então tá bom. Então até quinta-feira, viu? E o que eu vou falando, assim, vocês procurem ler, viu? Porque é um dos nossos objetivos, tá bom? Sim. Tá bom, viu? Boa semana Obrigada, para todos. Boa Sibeli. noite. Muito Beijo, boa obrigada, semana. Sibeli. Obrigada. Parabéns a todos vocês, Obrigado, tchau, psicólogos e tchau. psicólogas.